Fala pessoal, beleza? Aqui Next Trader e hoje nesse canal nós vamos lhe ensinar a programar um robô scalper. Mas antes nós precisamos entender como funciona essa estratégia. Aqui nós estamos num gráfico de 8R e aqui ó, nós temos o stop ATR ó, e a virada de box. Então veja bem, nesse box aqui, ó, box de número 11, ele rompeu o ATR. Só que nós não vamos entrar no rompimento do ATR. Nós vamos esperar ele corrigir e fazer um pullback, ó, virando um box mais um para cima, tá? Então veja bem, esse cara aqui, ó, é o 0, esse aqui é o 1 e esse aqui, ó, o número 15 é o 2. Então 0, 1 e 2. Então toda vez que eu tenho um rompimento, ó, tem um rompimento aqui do ATR. Qual que é o ATR que nós estamos usando então? Esse ATR aqui, ele tem um desvio de 2,24 de desvio. O período dele é de 2 e também é aritmético. Nós vamos fazer isso tudo no código. Então nós estamos tratando aqui de um rompimento do ATR. Toda vez que romper o ATR, nós vamos armazenar esse rompimento em nenhuma variável, como verdadeiro, por exemplo, né? Já rompeu, agora ela é verdadeira, e vamos aguardar que forme essa virada de box aqui, ó. Só que eu preciso que seja 3 boxes. Eu preciso que o box indexado em 0, né? Caso esse 17 aqui é o 0, o 16 é o 1 e o 15 é o 2. Então eu preciso que o fechamento do box número 0 seja maior do que o fechamento do box anterior, que é o 1, tá? Então eu preciso que o box de número 2, o fechamento dele seja menor, tá? Do que a abertura, tá? Então se eu tenho um fechamento menor que a abertura, eu tenho um fechamento maior que a abertura, eu tenho outro fechamento maior que a abertura, então esses 3 candles aqui me atendem a minha entrada, tá? Então eu precisei que, além do rompimento do ATR, né, que eu armazenei aqui, ele fizesse uma correção, ó. Ele corrigiu, aí confirmou, tá, com esses 3 candles aqui. Aí nós vamos entrar aqui, ó, tá? Então a nossa entrada vai ser aqui, ok? Essa aí é a nossa estratégia, tá? Mas eu não posso esquecer de pedir para você, né, ou deixar o seu like, tá? Então deixa o seu like aí, inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui você vai aprender tudo. Nós vamos ensinar você a programar, beleza? Então, para a gente criar essa estratégia, você vai ter que vir aqui, ó, na parte superior do Profit Chart. Você vai clicar em estratégia, tá vendo aqui, ó, estratégia, e em seguida você deverá clicar em editor de estratégia. Quando você fazer isso, vai abrir essa tela aqui, ó. Então nesse espaço nós vamos fazer o nosso robô. Então nós vamos escrever todo o código dele aqui nesse espaço, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui, ó, vamos criar o nosso input. Vamos colocar aqui a hora de início, vamos ter um horário de que o robô vai começar a operar. Então vamos marcar aqui, ó, 0, 09 e 02. Então ele vai começar a operar a partir das 9h02. Depois nós vamos definir aqui também um horário para ele finalizar o dia, então hora do final do dia. Então nós vamos colocar aqui 16h30. Você pode alterar isso aqui depois, se você quiser. 16h30. Vamos definir aqui também contratos que você vai usar. Vamos colocar 5 aqui, tá? Mas você pode marcar depois 1, 2, 10, quantos você quiser, ok? Como eu disse, nós vamos usar o stop ATR, então vamos criar aqui, vamos colocar aqui o desvio do ATR. Desvio do ATR. Eu disse lá aquela hora que o ATR que nós íamos usar, o desvio dele seria 2,24, ok? 2,24. O período do ATR, tá? Nós vamos colocar isso tudo aqui dentro do input, é onde você, usuário, vai conseguir alterar esses parâmetros aí, tá? Então o desvio do ATR nós vamos colocar 2 e o tipo do ATR, tipo ATR, tá? Então nós vamos colocar tipo 0, que vai ser aritmético. Vamos colocar também nesse robô o método de saída. O usuário pode escolher operar pelas cores, tá? Entra numa cor e sai na outra, tá? Fica opcional aqui. Método de saída, tá? Se for fixo, você vai marcar como verdadeiro, tá? Vamos sair então, vamos colocar aqui true de verdadeiro, né? Se você for usar a saída fixa, então nós vamos ter que colocar aqui alvos, né, e stop. Então vamos colocar aqui alvo em tick, vamos colocar aqui 35 tick, que é igual a 175 pontos. Vamos colocar o stop em ticks também, stop em ticks, nós vamos colocar aqui 60 tick, que é igual a 300 pontos. E agora o outro tipo de saída pode ser uma reversão de cor, reversão
você estiver usando um método de saída, você tem que desabilitar o outro. Não dá para usar os dois. Se eu for usar a saída fixa, eu vou colocar como verdadeira e a reversão colocar falso. Se eu inverter aqui, ele vai entrar pela cor e sair pela cor, ok? E para essa reversão, vamos colocar também um stop de segurança. Sentir. Vamos comentar isso aqui, ó. Horário de início das operações. Vamos colocar aqui horário fim das operações. Aqui nós vamos colocar a quantidade de contrato. Aqui nós vamos colocar desvio padrão do ATR, né? Período do indicador ATR. E aqui nós vamos colocar o tipo do ATR. Então nós vamos colocar tipo do ATR. Habilitar método saída. Fica alvo, né? Se você habilitou aqui como verdadeiro, precisamos do alvo em ticks, né? Alvo da operação. Alvo da operação. E stop da operação. Stop da operação. Se for reversão, aí é saída pela regra de coloração, ok? Utilizar para entrar pela regra de cor. E um stop de segurança. Stop de segurança. Definimos aqui os inputs que nós vamos usar, né? Então agora vamos criar as variáveis. Tá, nós vamos precisar do ATR, então eu vou colocar aqui, ó, VATR, vírgula. Vamos precisar do preço, criar uma variável aqui para armazenar o preço, ok? Então vamos colocar aqui preço. Eu preciso saber também aonde que eu entrei na operação, né? Então aonde vai ser o meu preço de entrada, preço. Vai ser do tipo real. Aqui vai onde vai ficar o corpo do nosso robô, vai ficar aqui dentro desse início e o fim, nossa estrutura vai ficar aqui dentro. Então eu criei uma variável aqui, VATR, uma variável para armazenar o preço, nós vamos armazenar no fechamento, e onde será o nosso preço de entrada, tá? Tipo float, tá? Do tipo real, ok? Então o que significa isso? Significa que aqui eu tenho um número, não é um número inteiro, ele tem vírgula. Tá? Então 1.0, 0.1, assim por diante, ok? Criamos aqui essa variável, vamos precisar de mais variáveis, então eu preciso saber, eu vou ter que criar uma variável aqui para armazenar se o preço estava acima, né, do ATR ou não, tá? Então vamos lá, vamos criar aqui, vamos ver. Vamos colocar acima do ATR, ok? Acima do ATR. O preço fechou acima do ATR, ok? Fechou acima do ATR. Vamos colocar aqui do tipo booleano, que é verdadeiro ou falso, né? Booleano. E vamos também, eu preciso saber que essa variável, né? Se ele tá fechando em alta ou baixa. Então vamos colocar uma variável aqui V alta, ok? V alta e V baixa, do tipo também booleano, tipo booleano. Tá, então criamos aqui nossas variáveis. Aqui agora nós vamos chamar o indicador ATR que nós vamos usar aqui, ó, tá? Então nós vamos chamar esse indicador ATR que eu criei essa variável. Nós vamos armazenar todo o indicador dentro dessa variável VATR. Então eu vou vir aqui, ó, dentro do iniciar, vou digitar VATR, vai receber o stop ATR, que é o indicador, ó, quando eu preencher stop ATR, esse stop ATR, indicador, ó, ele vai receber o desvio, tá vendo? Nós colocamos lá o desvio padrão do ATR, então eu vou escrever aqui, ó, desvio do ATR, vírgula. Agora nós precisamos do período ATR, tá? Então nós colocamos aqui, ó, período ATR. Então toda vez que eu não quero usar o 2, quero mudar para outro qualquer aí, você vai só alterar aqui, não precisa você mexer no código, ok? Você vem aqui, ó, período ATR, copiar ele aqui, período do ATR, e agora o tipo do ATR, tá? Ó, quando você clica aqui, você vai ver que ele vai mostrar aqui que tá faltando o tipo do ATR. Então a gente vai colocar aqui, ó, tipo ATR, ok? Aí vamos fechar, pronto. Então aqui nós vamos usar esse indicador stop ATR que vai ser armazenado dentro dessa variável ATR aqui, ó, ok? Se você quiser plotar ele no gráfico, você marca aqui plot ATR, tá? Nós vamos também colocar aqui o nosso preço, ok, ó, preço vai receber o fechamento. Não vamos usar o fechamento, tá? Não vamos usar o fechamento. O preço vai receber o fechamento. Ele vai armazenar aonde o preço estiver, mas vai armazenar o fechamento. Agora nós vamos identificar, vamos colocar aqui, comentar logo, ó. Eu preciso armazenar
o cruzamento do ATR, tá? Então como que eu vou fazer isso? Veja bem, se o preço, vamos lá, se o preço, essa variável que nós criamos aqui, ó, se essa variável preço no período anterior, como que a gente faz isso para pegar o período anterior do preço? Tá? Se antes o preço, vamos indexar aqui a 1, ok, ó. Se antes o preço ele era menor que VATR1, ó, VATR, ok, indexado a um período para trás também, ok, tá? Por isso que eu preciso pegar o cruzamento do ATR. Então o preço antes ele era menor do que o VATR anterior, certo? Ok? E agora, o preço agora, ele é maior, tá? Então você pode vir aqui, ó, só para você não perder, só que nós temos que tirar a indexação e mudar o lado, ok? Então nós vamos aqui, ó, preço agora, no zero, agora na posição 0, ok? Ele é maior que o VATR. Se antes era menor e agora é maior, então cruzou, ok? Então ele cruzou, tá? Então, ó, se o preço anterior era menor que o VATR anterior e agora, né, o preço agora é maior do que o ATR atual, então eu vou falar que eu vou pedir para ele armazenar, então, ok? Então, a variável que nós colocamos aqui, ó, acima do ATR, tá? Então agora nós vamos usar ele, ó, acima do ATR, então acima do ATR vai receber true de verdadeiro, então agora ele é verdadeiro, porque ele tá acima, ok? Ele tá acima, então é verdadeiro. Se não, eu posso até colocar um else aqui, ó, se eu quiser, um else, ok? E aí a gente vai repetir esse cara aqui só mudando os valores, ó. Se não, a mesma situação. Agora, ó, se o preço anterior ele era maior do que o VATR anterior e agora ele é menor, então houve cruzamento, tá? Então, acima do ATR, agora só que agora não vai receber verdadeiro, vai receber falso, tá? Vai receber falso agora. Então a gente tem que sempre ter cuidado aqui para você não inverter o sinal e senão você se lasca depois. Então agora é falso, e a gente fecha, ok? Então aqui a gente já tem já. Agora, o que nós precisamos fazer? Nós armazenamos aqui. Toda vez que acontecer esse cruzamento, tá? Do ATR, do preço era abaixo, agora é acima, então ele vai mudar. Vai falar que acima do ATR agora é verdadeiro. Se não, ele é falso. Então agora nós vamos fazer a virada de box, tá? Vamos fazer aqui a virada de box aqui, que eu falei lá daqueles 3 candles. Então nós vamos precisar de 2 variáveis. Ó, essa variável de alta e essa variável de baixa, pra gente armazenar o valor, né, para quando ele virar para alta e já aconteceu o rompimento do ATR, aí vai validar a nossa entrada, tá? Então vamos colocar aqui, ó, V alta vai receber, ok, ó, vamos colocar aqui, vai receber o fechamento close, tá? Eu disse o que eu falei para você? O fechamento ele tem que ser maior que o ATR. Eu preciso que esse candle 0, tá? Ele seja maior que o VATR, ok? Então, eu preciso que esse candle 0 seja maior que o VATR, nesse caso aqui. E depois, eu preciso agora eu preciso que o candle de número 2, veja bem, o box de número 2, close, indexei o 2, ele seja menor, tá? Eu preciso agora que ele seja menor, eu falei aquela hora lá que é o último, né? Ele seja menor que a abertura de número 2, fecha o parênteses, agora eu preciso que o fechamento do 1 ele seja maior que o fechamento, que é a abertura do 1, tá? Então vai ser a mesma coisa que só vamos mudar aqui, ó, o lado, o sentido, ok? Vamos lá, vamos copiar aqui, colar aqui. Agora esse fechamento ele é um 1, ok? 1. E aqui o sinal tem que ser maior. O sinal tem que ser maior. Tá? O fechamento, ó, close. Esse aqui já é o candle 0. Esse é o que pintou de verde lá, ok? Ó, ele tem que ser, o fechamento tem que ser maior que a abertura. Open, tá? Agora nós vamos fechar aqui. Então agora a gente vai fazer a variável que vai receber a virada para baixo agora. Então a gente vai só alterar aqui, ó, para baixo. Agora vamos mudar aqui, ó. O fechamento aqui tem que ser menor que o ATR. E aqui, e depois o fechamento 2, ele tem que ser maior. O fechamento 1 tem que ser menor. O fechamento 1 tem que ser menor. E o fechamento 0
tem que ser menor também, ok? Então tá pronto aqui a nossa condição para a gente entrar no trade, tá? Então aconteceu isso, a gente vai entrar no trade. E nós vamos fazer o seguinte, ó, para pintar, para a gente saber se tá certo, vamos pintar aqui, ó. Se V alta, ó, se V alta for verdadeiro, então a gente vai usar a função paint bar, ok? Vamos lá então, ó. Se V alta for verdadeiro, então vamos usar a função paint bar e nós vamos pedir para pintar de CL lim, ok? Else, aí a gente muda aqui agora, ó, vamos mudar aqui para V baixa vai receber, né? Então V baixa, se a condição V baixa for verdadeira, então eu vou pedir para pintar de vermelho a virada lá 255, que é o RGB, ok? Então nós vamos fazer dessa forma. Então aqui, ó, dá para testar já se tá pintando, tá? Então o que nós vamos fazer? Colocar em misto e vamos testar. Então já tá pintando, tá vendo? Tá pintando. Se eu quiser plotar o ATR aqui também, a gente pode plotar o ATR, tá? A gente vou inserir ele aqui como indicador, ó, stop ATR, colocar ele aqui no gráfico. Vamos configurar ele 2,4, o período é 2, período 2 e o tipo aritmético, ó. Então agora eu falei para vocês, ó, 0, 1, 2, 3, tá? A gente vai usar o 0. Então vamos dar aqui, colocamos o nosso ATR. Então o que acontece? Eu tenho aqui o rompimento do ATR, ele vai pintar ele, ó, pintar ele de verde, ok? Pintou de verde. E aí a gente vai esperar um pullback, ó. Então ele fez essa virada aqui, ok, ó, desceu. Aí a gente vai entrar na operação aqui, ó. Nossa entrada é aqui. A nossa entrada é aqui, tá pintando tudo certinho. Vamos fazer a condição da nossa entrada aí. Ah, tá. Aqui tem um porém aqui ainda, hein? Tá? Eu preciso da outra condição. Eu preciso dessa condição aqui, ó. Se eu tenho essa condição aqui, ó, se eu tenho essa condição aqui, se ela for verdadeira, no caso, se ela fechou acima do ATR, tá? É verdadeira, tá? Então, ó, se acima do ATR, eu preciso dessas duas condições. Eu preciso que ele rompa o ATR e depois eu tenha essa virada de box aqui com 3 candles, ok? Eu preciso que ele entre no terceiro. Não é só essa virada de box aqui, ó. Tem que entrar no terceiro, ok? Então, ó, se acima do ATR e a variável V alta, né? Se então ela for verdadeira, então vai pintar de verde. Se não, nós vamos colocar aqui, ó, not, tá? Ó, se não, né? Não, note. Se ele não tá acima do ATR, é virado para baixo, ó. Deixa eu pegar um exemplo aqui, tá vendo, ó? Então ele fechou agora abaixo do ATR. A variável aqui, ó, não tá acima do ATR, fechou abaixo, beleza. Então o que ele vai esperar? Ele vai esperar uma virada de box. Essa virada aqui para ele entrar na operação. Vê, ó, um exemplo, outro exemplo aqui, ó. Ele fechou, ok, ó. Fechou abaixo da TR, espera fazer o pullback e entra na operação, ok? Ó, toda vez que para vender vai ser do mesmo jeito e para comprar da mesma forma, ó. Fechou abaixo do ATR, aqui um exemplo, ó. Fechou esse box aqui, fechou abaixo do ATR. Aí esperou virar, fazer essa virada de box, aí entra na operação aqui, ok? Precisa dessa condição aqui, ela tem que ser verdadeira, tá? Então, se agora ele não está abaixo, não está acima do ATR no caso, e a variável V baixa, que é o cruzamento, for verdadeiro, então ele vai pintar de vermelho. Então tá certinho. Vamos para frente agora. Vamos fazer agora a condição de entrada, ok? Então veja bem, vamos lá. Se resposition, você pode colocar aqui se not resposition também, ó. Se not resposition. Se eu não tenho posição, ok? Se eu não tenho posição, é a mesma coisa. And agora eu preciso colocar o time aqui, ó. O time, que é a hora, for maior do que a nossa hora de início, and o time for menor ou igual à hora fim, e and, né, and, acima do ATR e and V out. Então nós vamos colocar aqui o nosso início, né, begin, já colocou um para nós, tá, saída, e aqui dentro, o que nós vamos colocar aqui dentro? Nós vamos colocar a função para armazenar, tá, o preço de entrada. A entrada vai receber o fechamento, é a posição que a gente entrou, cruze, e aí nós vamos colocar uma ordem a mercado de compra, buy at market, e nós vamos colocar os contratos que nós definimos lá em cima, lá no input. Aqui para compra nós já fizemos, então vamos colocar aqui, ó, tirar esse ponto e vírgula, vamos colocar um else, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte, ó, se, de novo, até copiar esse cara igual, vai mudar, se eu não tenho posição e o time é maior que o horário de início e o time é menor que a hora fim, not, né, not, tudo junto, se not. Também ele precisa ser menor agora, and V baixo, ok? V baixo. Então, se acontecer isso, então nós precisamos colocar aqui o
begin de novo, certo? Nós precisamos saber aonde que é o nosso preço de entrada. Então nós vamos colocar aqui preço de entrada e agora nós vamos enviar a ordem a mercado, sell short at market. E quantos contratos nós vamos colocar? Contrato. Pronto. Então aqui o nosso envio de ordem já tá feito, tanto para compra como para venda. Se atender esse critério aqui, ó, se eu não tenho posição aberta e o time é maior que 9 horas e também menor que o final do dia e eu não tenho, o meu ATR não está acima, tá, ele está abaixo e a V baixa, quer dizer que ele fez a virada de box abaixo do ATR, então nós vamos enviar uma ordem, tá, a mercado e nós vamos armazenar aonde que nós entramos, ó, preço de entrada, que é no fechamento, ok? Agora, o que nós vamos fazer agora? Agora nós precisamos colocar o tipo, nós não criamos aqui o método de saída, tá aqui, ó, método de saída, então nós precisamos colocar dois tipos de ordens aqui, saída ou, né? Vamos escrever aqui, ó, comentar, tá? Se a saída for método fix, aí ele vai entrar aqui nesse laço que a gente vai colocar aqui agora. Então, se método if, método de saída, se método de saída for fix e a reversão color false igual a false, ele vai entrar aqui com saída fixa. Então, begin, tá. Aqui agora a saída vai ser por alvo fixo. Então saída por alvo fixo. Aqui dentro a gente vai colocar a nossa condição de saída. Se if is bold, se eu estou comprado, ó. Se eu estiver comprado, então, tá. Se eu estou comprado, então, vamos colocar aqui begin, vai colocar uma saída dele, isso, né? E aí nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos enviar uma ordem cobertura, ok? Sell to cover limit, sell cover limit. Aonde nós vamos enviar? No buy price, mas se eu tô comprado, meu alvo vai ser para cima, tá? Então a ordem de cobertura de venda, ok? Buy price mais o alvo antigo. Vezes min, price incremento, vírgula, contrato, tá? Quantidade de contrato. E vamos comentar aqui, ó, alvo da compra. Agora nós vamos mandar a ordem de stop. Colocar a ordem de stop, né? Sell to cover stop. Aonde nós vamos mandar? No buy price. Agora o stop agora é para baixo, então menos stop em tick vezes min price incremento, vírgula, aí nós vamos repetir de novo para colocar o offset. Vamos colocar aqui 100, que é o offset, ok? Para não pular o stop, vírgula, contrato. E aqui nós vamos comentar stop de compra. Vamos colocar no else, né? Se eu não estou comprado, então eu vou estar vendido. Se eu tiver vendido, então, begin e end. Agora nós vamos fazer da mesma forma, que é só para nós estamos fazendo aqui da saída fixa, né? Então agora buy cover limit. Agora aonde que nós vamos enviar essa ordem? Agora é sell price menos alvo da venda. Agora nós vamos fazer o stop, tá? Então se eu estou vendido e o preço subiu, tá? Então eu tenho que stopar. Então vamos lá, buy to cover stop. É uma ordem de cobertura de stop. Nós vamos colocar ela o stop em tick, tá? Então é isso aqui, ó. Em price stop em vírgula. Vamos colocar o offset agora para não pular a nossa ordem. Mais, tá? Mais 100, vírgula, contrato, fechar, pronto. Então colocamos aqui na saída stop de cobertura, bate o cover limit, né? Uma ordem de cobertura limit, sell price no alvo, ok? Então agora o que nós vamos fazer agora? Vamos fechar, ó, fechou esse, falta um para fechar esse cara aqui de cima, falta um end aqui. Então, vamos lá descer aqui, fechar aqui, ó, pronto. Agora nós vamos fazer o método de reversão, ok? Então if, se reversão color, se reversão underline color, se for verdadeira, né, reversão color, and esse método aqui, ó, esse método agora tem que ser falso, se for igual a falso, então ele vai entrar nesse lado. Porque se a reversão for verdadeira e o método for falso, então ele vai entrar dentro desse laço aqui que a gente vai criar agora. Begin e end. Aqui agora nós vamos colocar a nossa condição aqui. Se, if, né? Então aqui, ó. Se eu estou comprado. Se eu estiver comprado. Se for usar a reversão, for verdadeira, eu vou entrar no trade pela cor e sair pela cor, né? Então eu vou entrar aqui. Se eu tiver comprado, ele vai fazer uma ação aqui dentro, ó. Se eu tiver comprado e V baixo tiver comprado, se eu tiver comprado e virou para baixo, eu quero fazer a minha reversão. Aí o que eu vou fazer? Se eu estou comprado e deu um sinal de baixa, eu quero revirar a mão.
Tá, então agora vamos colocar o nosso stop de segurança. Tá, se eu tiver vendido em NV alta, então quero virar a mão. E aí agora a gente vai colocar a saída, White Cover Stop. Então agora finalizou. Vamos salvar, né? Já vou colocar até virado. YouTube, isso vai ser o nome dele. Já que nós fizemos a nossa estratégia, nós digitamos todo o nosso código na mão, agora é hora de nós testarmos. Você vai clicar aqui em estratégia, depois você vai clicar em automação, vai vir essa tela daqui, vai clicar nessa engrenagem aqui, ó, do lado direito. Aí você vai digitar aqui, ó, selecionar a estratégia, você vai colocar uma estratégia que você salvou o nome dela aí. No nosso caso aqui é Next ATR virada do YouTube. Então você vai selecionar ela, depois você vai vir aqui em editar, vamos colocar aqui 5 contratos para entrar na operação, 5 contratos de entrada, desvio do ATR 2,24, o período ATR 2, o tipo do ATR vai ser aritmético, é 0. Se fosse 1 seria exponencial. O tipo de saída aqui vai ser fixa, certo? Vai sair fixa com 35 ticks, vai dar 175 pontos. Ou então um stop 60 ticks. 60 ticks é igual a 300 pontos. Então veja bem, nós estamos entrando aqui com 5 contratos, ok? E com saída fixa, método de saída fixa. Se você depois for usar com reversão, entrando pela cor e saindo pela cor, você vai habilitar aqui, ok? Habilitou aqui para sim e muda aqui o método de saída para não. Aqui na entrada nós vamos realizar o envio da ordem no fechamento do candle do box. Nós vamos criar essa gestão de horário da 9h02 até as 9h25 ele vai operar. Depois das 9h35 até as 9h55 ele vai operar. Das 9h56 até as 10h03 ele não vai operar. E depois das 10h04 até 10h25 ele vai operar. Das 10h26 até 10h35 ele não entra na operação. 10h35 até as 10h55 ele vai operar. Das 10h56 até 11h04 ele vai ficar de fora. De 11h04 até as 12h01 ele vai operar, ok? Aí nós vamos lá para a saída, não tem o risco da operação. Nós vamos marcar aqui perda consecutiva 1, se ele perder uma operação a gente quer sair de fora. Se eu entrei no trade e ele foi de cara pro loss, eu vou tomar um stop de R$300, ok? E depois você vai marcar aqui o objetivo de ganho. O objetivo de ganho dele, R$350. São duas operações de 175, dá 350, tá? Então se ele bater 350, ele fecha a operação, ele não opera mais. Se ele ganhar a primeira, ele vai ganhar 175. E se ele perder a segunda, ele vai stopar 125, porque ele já ganhou 175, ok? E vamos habilitar ele para ele começar. Pagou a primeira operação, R$175 com 5 contratos. Agora vamos esperar a outra entrada. Se ele entrar na outra operação e ele estopar, ele vai estopar com R$300, menos 175. Então nesse dia você vai estopar só 125. Mais uma venda. Se ele bater a meta, ele já para de operar, não entra mais na operação. Bateu o alvo, atingiu o objetivo do dia, R$350, ok? Então nós vamos finalizar por aqui, ok? Eu vou colocar o código aqui novamente para você copiar ele. E aí eu vou deixar aqui para você copiar. Horário de início, horário de fim, quantos contratos de entrada, desvio do ATR, período do ATR, tipo do ATR, o tipo de saída, se vai ser fixa ou não. Se você marcar fixa aqui como verdadeiro true, né? Você tem que desabilitar aqui a saída pela cor, ok? Alvos em ticks, 35 ticks, o stop 60, eu comentei aqui do lado, ok? Eu comentei aqui para você. Então agora você pode copiar aí. Criamos aqui as nossas variáveis e aqui o corpo do nosso robô, tá? Não deixa de dar o like no vídeo aí, se inscrever no nosso canal. Tá? Nós toda semana vamos desenvolver aqui um robô, tá? Então você também pode, eu quero desenvolver um robô, você pode pedir aqui nos comentários do vídeo qual que é o robô que você quer desenvolver, nós vamos fazer ele para você, beleza? Só você deixar o seu nome lá e a gente vai responder para você aí, beleza? Sucesso para vocês e até mais!